Os pais têm um papel determinante na vida dos filhos e isso não é novidade para ninguém. Mas na adolescência, isso é tão importante quanto em qualquer outra fase da vida, porque eles influenciam diretamente na escolha profissional dos filhos. Nesse vídeo eu te explico um pouquinho mais sobre isso de uma forma descomplicada. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. A adolescência é uma fase que tem muitas transformações, tanto físicas, quanto afetivas, sexuais, educacionais. É uma fase de conquistas, mas também de frustrações. Então é um período da vida muito complexo que a gente precisa olhar com uma certa atenção, porque também acontecem transformações familiares. É uma época onde o filho começa a ganhar algumas responsabilidades, como ir para a escola sozinho, organizar algumas coisas do próprio quarto, dividir até algumas tarefas da própria casa, ter o próprio celular, ter um pouquinho mais de autonomia, o que aumenta também a responsabilidade. Além disso, é um período onde eles começam a ter mais contato com as escolhas, principalmente a escolha profissional. Então é uma fase onde existe uma preparação para ele ser inserido no mercado de trabalho. E nesse momento é fundamental a qualidade na comunicação entre os pais e os filhos. Mais ainda que os pais também conheçam as preferências dos seus filhos, o que eles gostam de fazer ou não, para que eles possam auxiliar nesse momento de escolha. E os filhos sentem muita diferença quando os pais conseguem se comunicar com qualidade e também conhecem as preferências deles. Quando eu falo pais, eu estou falando pais, mães, avós, o responsável que cuida ali desse adolescente. A gente pode chamar isso de uma harmonia nas ideias, de uma compatibilidade, de uma congruência entre os pais e os filhos. Isso influencia diretamente na confiança que esse adolescente sente para fazer a sua escolha. Ele pode se sentir mais encorajado, até mais consciente no momento da escolha, além de todo o desenvolvimento da sua carreira, se ele percebe que ele tem essa harmonia, essa sintonia, essa compatibilidade entre as ideias dos pais e as dele. E sabe por que isso acontece? Porque a escolha profissional, ela representa uma porta de entrada para a sua representação na sociedade. Quando a gente entende que a gente pode fazer essa escolha, é como se a gente de fato se sentisse inserido na sociedade de alguma forma. E a família pode contribuir ou prejudicar nesse momento. Então vamos diferenciar. Por exemplo, uma família que contribui nesse momento. O filho tende a aumentar a confiança que ele sente nessa hora para lidar com todas as tarefas que envolvem esse momento, como um planejamento, exploração, conhecer atividades novas, conhecer o mercado de trabalho, se conhecer para fazer essa escolha. Quando ele sente que a família contribui para isso, ele fica muito mais confiante para todas as tarefas que envolvem esse momento. Por outro lado, quando a família prejudica, quando a família não apresenta ali aquele suporte, o adolescente sente que ele tem que se esforçar o dobro, porque além de todas essas tarefas, ele busca uma aprovação da família. Eu vou deixar aqui artigos científicos sobre isso na legenda, como leituras complementares se você quiser, que as expectativas dos pais sobre os filhos podem pesar mais na hora da escolha do que as próprias expectativas ou do que realmente faz sentido para ele, porque de fato a família influencia muito nesse momento. E o estudo que eu me embasei aqui, ele aponta que geralmente as mães tendem a ser mais prestativas na hora da escolha profissional quando comparadas aos pais, que os pais oferecem um outro tipo de suporte, às vezes um suporte mais técnico, mas em relação a conversar sobre, ajudar a entender como conhecer e tudo mais, isso pode vir geralmente das mães. E a gente pode lembrar até no momento em que a gente foi fazer essa escolha, que a gente pensa inicialmente em como ajustar a nossa personalidade, as nossas características com o ambiente. Só que o primeiro lugar que a gente faz isso, antes de pensar no trabalho, é na nossa própria casa, é com a nossa própria família. Os adolescentes buscam na família esse movimento de se sentir pertencente, a sua representação antes de ser no mercado de trabalho,
passa pela família. Pais ou mães que acabam sendo mais negligentes nesse momento influenciam de forma negativa, porque isso pode representar até uma instabilidade na hora de estabelecer metas e de desenvolver a sua carreira. E por outro lado, mães e pais mais atenciosos e que conversam sobre, que acolhem e representam esse suporte e essa aceitação, os filhos tendem a ter uma estabilidade maior, tanto nas metas quanto na execução, porque eles não têm que gastar a energia deles também buscando a aceitação da família, também buscando a aceitação dos pais. Eles podem focar de fato nas metas. Isso faz sentido para você? Existe um termo que a gente chama na psicologia de responsividade, tem a ver com as respostas que a gente oferece para esse filho quando ele busca algo nos pais. Isso pode ser por uma fala, por um olhar, mas a resposta que ele recebe influencia totalmente nas suas crenças do quanto ele se sente capaz para fazer uma escolha, para executar a sua escolha, para planejar, na sua autoeficácia, na sua autoestima. Então, a forma como os pais respondem influencia diretamente quanto ele se sente capaz, porque primeiro isso vem dos pais. Então, os pais que influenciam os filhos a agir de uma maneira mais independente, cobram mesmo algumas responsabilidades, deixam eles aprender com as próprias experiências, mas estão ali no apoio, incentivando para que eles tenham opiniões próprias, eles tomem decisões, acabam influenciando para que esse filho se sinta mais capaz na hora de fazer escolhas. Então, escolher tudo pelo seu filho não necessariamente vai representar um apoio e um suporte. E o estudo que eu estou deixando na legenda também apontou que mães e pais que colocam limites ali nos filhos, algumas regras no dia a dia, os filhos relatam que no final da história eles sentem que essas mães e que esses pais atenderam às necessidades que ele tinha para aprender a se planejar, a organizar a sua rotina e a tomar decisões de uma forma mais segura. Então, se talvez você percebe o seu filho adolescente, ele fica aspirando muito, tendo muitos sonhos, muitas coisas que talvez não estão conectadas à realidade, repense como você está lidando com isso. Será que você aprova? Será que você sente que você dá esse apoio? Porque com certeza, depois que ele sentir esse apoio seu, ele pode transformar isso em algumas ações. Porque talvez o que ele está tentando fazer é direcionar as ações dele buscando a sua aprovação. E a relação entre pais e filhos, ela pode ser influenciada a partir de estilos parentais, que é a configuração em que essa família tem, a configuração em que a relação do pai e do filho se estabelece, relação da mãe com o filho. Existe um método, uma teoria que foi criada em 1983 sobre estilos parentais. Caracteriza dois estilos. O primeiro estilo parental é o que é caracterizado na exigência. Então, são geralmente pais que criam regras e impõem limites no intuito de ter controle do comportamento dos filhos. E por outro lado, tem o estilo parental da responsividade, que é das respostas que eles recebem ali, geralmente baseados na compreensão, no apoio emocional, no diálogo, na autonomia e na autoafirmação, também com limites e com regras, mas não para controlar o comportamento do filho no sentido de não deixar ele fazer as próprias escolhas. E existe um impacto gigantesco em qual é o seu estilo parental com o seu filho na saúde mental dele, principalmente para fazer as escolhas. Então, pais altamente exigentes e controladores que não dialogam com os filhos podem gerar um estresse, principalmente de jovens vestibulandos brasileiros. Então, na época do terceiro ano, na época de fazer ali uma escolha profissional, o nível de estresse vai lá no alto, pela grande exigência de desempenho que ele tem que ter. Em outras palavras, também pode representar a ausência de respeito com a própria individualidade do filho, que sentem como se fosse uma invasão de privacidade, onde ele não tem o espaço dele para elaborar toda essa fase que ele está vivendo. Por outro lado, os pais que conseguem oferecer esse apoio emocional, esse suporte, dialogam sobre isso, incentivando a autonomia dos filhos, o nível de estresse é mais baixo nessa época, porque eles ficam menos indecisos, sentem uma facilidade muito maior para tomar suas decisões. Conclusão: quanto maior for a compreensão e o apoio que você conseguir proporcionar para o seu filho adolescente, menos indeciso ele vai ficar nessa época e mais saudável vai ser essa fase para todos vocês. Lembrando
que quando um filho chega numa fase nova, um pai e uma mãe também chegam numa fase nova. Você não tem como saber de tudo, mas você pode buscar informações. E se você quer ver mais vídeos como esse, já aproveita para se inscrever. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!